Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje dela que diz assim. Olá, André. Eu estava vendo seus vídeos e realmente o vídeo em que você põe a música da Cher mexeu muito comigo. Estou sofrendo muito e resolvi te contar aqui minha história. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, ou como mais conhecida, os Mormons. Eu amo minha religião e posso te dizer que eu sinto dentro de meu coração que ela é verdadeira, claro, sendo uma opinião pessoal, respeitando as outras pessoas. Ser Mormon é um estilo de vida e não só um segmento. Eu sempre fui praticante só desde meus 12 anos. Meus pais passaram a frequentar comigo há pouco tempo e minha irmã e minha mãe foram batizadas recentemente. Eu, particularmente, amo minha religião acima de tudo em minha vida, acima da minha família, pois Deus pede que amemos a Ele em primeiro lugar, pois é nosso Criador. Assim posso começar a te explicar o que passou e ainda está passando comigo. Eu tinha 16 anos quando tive minha primeira decepção amorosa. Eu namorava um rapaz que eu conheci no Brasil, mas depois ele se foi para os Estados Unidos. Porém, mesmo assim, continuamos seguindo juntos. Ele disse que iríamos casar e construir nossas vidas juntos. Ele era da mesma religião que eu, partilhava os mesmos princípios, por isso nunca pensei que ele me deixaria. Um dia, no entanto, ele me deixou, me causando uma dor profunda e um desespero que pensei que seria eterno. Já havíamos feito planos e não havia plano B. Eu segui minha vida com dor e sofrimento, encontrei pessoas no caminho para satisfazer minha vingança. Vingança? Vingança? Essa palavra não combina muito com uma pessoa tão religiosa. Uns meses depois, como em 5 meses depois, eu resolvi voltar com um ex-namorado que, no entanto, não deu certo. Eu participava de um site de relacionamento, porém eu não me relacionava com pessoas fora de minha religião, por não ter os mesmos princípios de guardar o sexo para casamento, não usar nenhum tipo de drogas, entre outros. Minha religião é muito rígida e tem princípios baseados na fé. Sabendo que é difícil levar pessoas para a igreja, eu nunca quis me envolver com alguém de fora e meu coração estava quebrado, rompido por ainda amar meu ex. Nesse mesmo site eu encontrei um rapaz, ele era americano, comecei a conversar com ele, pois tocava piano e música, e é algo que me encanta. Sempre conversamos muito. Ele é de Nova York. Eu sou do interior de São Paulo. Lugares bem distintos, bem mesmo. Mesmo ele não sendo de minha religião, começamos a nos apaixonar constantemente, cada momento era único, ele era totalmente diferente de todos, ele partilhava dos mandamentos de Deus e era virgem como eu. Porém, ele já tinha 22 anos. Eu não conseguia acreditar que tinha encontrado alguém tão perfeito que combinava comigo e que, na minha opinião, seria tão fácil de levar para a mesma religião, pois ele correspondia aos padrões requisitados da igreja e eu estava apaixonada, então iria unir o útil ao agradável. Começamos a namorar à distância no dia 19 de dezembro do ano passado, isso 2 anos atrás, viu? Eu estava com 17 anos, minha paixão crescia a cada dia que passava, ele parecia ser um homem muito apaixonado, falávamos em cada momento, instante, logo veio o primeiro eu te amo e partiu dele. Eu realmente senti o amor emanando dos meus aparelhos eletrônicos. Eita, Lelê, tem coisa exagerada aí. Tem coisa exagerada aí. Logo ele comprou passagens para vir ao Brasil, porém antes que ele viesse, ele precisava se filiar à igreja. Isso era muito importante para mim. Jamais me casaria com um homem que não fosse me levar para casar no templo da igreja. Comecei a falar sobre a igreja para ele. Ele, que era católico fervoroso, claro que não aceitava com bons olhos a minha religião, e comecei a explicar, dar aulas, fazer oração e jejum, e tudo quanto fosse possível para que ele tivesse fé e acreditasse na minha religião. Contradição. No início você disse que você respeitava todas as outras. Agora você está dizendo para que ele tenha fé. Então, quer dizer, o fato dele ser católico não faz dele uma pessoa de fé.
fato dele ser católico não faz dele uma pessoa de fé. Ele só será uma pessoa de fé se ele estiver debaixo do teto do seu templo religioso, né? Aí ele é uma pessoa de fé. Eu não concordo com isso. Um dia fiz com que ele fosse até a nossa igreja no estado de Nova York. Ele foi, pareceu gostar da reunião, começou a ler o livro de Mormon, o livro padrão da igreja que usamos junto com a Bíblia, e 2 meses depois veio o batismo. Intimamente falando, eu não sabia que aquele batismo foi por minha causa ou por ele mesmo, mas eu queria acreditar que ele acreditava na veracidade daquelas coisas. Uma semana antes dele chegar no Brasil, ele começou a ter dúvidas quanto à igreja e os princípios. Falando dele, ele está se formando em psicologia, sua mente mistura um pouco de psicologia com ciência e religião. Isso deu uma pane em sua mente, ele começou a duvidar, e uma semana antes dele vir, eu disse que não queria mais, pois eu não iria apresentar a meus pais uma pessoa que não me levaria ao templo, que era para ele orar mais e lutar com sua razão e escutar mais o coração. Naquela ocasião, terminamos num domingo à noite, fiquei até terça sem ter notícias dele, mas na terça-noite ele começou a me ligar desesperadamente, pedindo para voltar, dizendo que tinha tido sentimentos a respeito do Evangelho, que estava se sentindo sem Deus e sem mim. Eu lhe disse que ele poderia vir, mas que eu já havia sofrido demais e que não queria me apaixonar mais, porque mais uma decepção amorosa me iria levar a traumas e a uma depressão profunda. Ele disse que iria me mostrar que mudou, que iria reconquistar meu coração. Em maio foi isso que aconteceu. Ele reconquistou meu coração quando chegou no Brasil e nos vimos a primeira vez. 10 dias depois ele me pediu em casamento e foi o momento mais feliz da minha vida. Meus pais conseguiam entender um pouco do que ele dizia porque ele fala espanhol e aprendeu rápido o português. Imagina a minha felicidade sabendo que eu estava com o homem da minha vida e que ele me havia pedido em casamento de joelho para meus pais. Isso foi um sonho. Minha vida estava perfeita. Igreja, família, Deus. Em junho ele voltou para Nova York. Foi realmente muito triste para mim. Ficamos 2 meses sem nos ver até ele voltar no mês passado, passar meu aniversário de 18 anos e foram mais 21 dias maravilhosos. Parecia que todos os meus sonhos de ter um romance da Disney... Parecia que todos os meus sonhos de ter um romance da Disney estavam se realizando. Problema. Idealizações. Literalmente hollywoodianas. É a Disneyland. Ai, Disney World. A gente se ilude tanto. Por isso que depois a gente não consegue olhar a realidade tal qual ela é. Por isso que se cria tanta expectativa. Idealizações, né? Projetamos o mundo das ideias nas pessoas e aí fica, nossa. Apesar de brigarmos muito, termos dificuldades, às vezes pela distância, aquele homem era romântico, honesto, inteligentíssimo, lindo, religioso e me amava de verdade, pois ele colocava minhas necessidades acima da dele. Errado também. Ele era capaz de fazer qualquer coisa por mim e eu por ele, menos abrir mão de minha religião, pois eu sabia que graças a ela eu tinha tantas bênçãos. Ele foi embora novamente com a promessa de voltar em dezembro, com sua mãe para me conhecer, pois só falávamos por mensagens. Comecei a procurar buffets para casamento, escolher vestido, avisei os padrinhos, fiquei mais espiritual e digna para poder me casar com ele no templo, desisti da universidade, parei de trabalhar, cancelei meu intercâmbio para a Irlanda, deixei amigos e dei tudo para esse relacionamento, fez errado. Todas minhas forças para fazer ele feliz e servir a Deus ao mesmo tempo. Eu fiquei dependente dele financeiramente muitas vezes porque ele não queria que eu trabalhasse, pois eu ainda terminava o 3º ano e trabalhar e estudar iria nos deixar sem tempo para conversar. Eu realmente vivia para esse relacionamento
e há 2 dias atrás ele me disse que não acredita em princípios da igreja e se eu amo ele, me caso no civil. Querido André, faz 2 dias que meu mundo caiu. O castelo da Cinderela, né? Você entende? Veio abaixo, porque era um castelo de cartas. Faz 2 dias que eu perdi o rumo da minha vida, que eu estou numa depressão horrorosa e que eu literalmente perdi o ânimo. Deus tem me ajudado, porém eu estou vivendo aquele momento horrível que enche o saco, aquele momento que os olhos enchem de lágrimas a cada instante, que a voz é embarga e que não há um futuro depois de tanta ilusão. Ilusão, tá certa, a palavra certíssima você usou aqui. Ilusão. Né? Ambos aí foram criando ilusões, mais você. Claro, mas foram criando ilusões. E não se respeitaram como de fato. Você não respeitou ele como ele é. Não percebeu que você não pode impor uma religião para outra pessoa, não. Ah, não, mas eu quero alguém da minha religião. Então tá, então ele não vai dar certo. Aquele momento em que falta ânimo para sair da cama e seguir em frente. Não há nada nesse mundo que seja mais doloroso do que a dor de saber que há 2 pessoas que se amam de verdade, porém não podem ficar juntas. E não há felicidade para eu casar no civil. Acredito que serei muito infeliz assim, pois tenho sonhos na minha vida e esse não é um simples sonho. Casar na igreja para mim é a salvação, minha eternidade. Não há nada que me faça ou que me vá convencer o contrário. É isso que ele tenta fazer há 2 dias, me convencer. Mas eu diria que abrir mão dos meus princípios seria abrir mão de quem eu sou, pois eu sou uma filha de um Pai Celestial e, portanto, irei me casar no templo de Deus, porque sou uma princesa e, como rainha, irei me casar. Sou filha de um rei. Eu não sei como seguir em frente. Nunca tive planos B, por favor, me ajude. Olha, aqui, olha, eu não vou nem ficar falando muita coisa, não, porque é uma questão religiosa, né? Então, quer dizer, e você também está fechada, qual que é o seu discurso aqui? Não há nada que me faça ou que me vá convencer ao contrário. Então, quer dizer, eu também falar aqui, o que vai adiantar? Não há nada que me faça ou que me vá convencer ao contrário. Então, realmente, nem tem por que eu falar, porque você também, né, não está aberto a ouvir. Porém, entenda uma coisa. Então, o término é a melhor coisa. Ah, André, o término é a melhor coisa. Você não tem nada que faça, que vai fazer você mudar de ideia. Você é a princesa, é a rainha que tem que casar, não é? Enfim, é a sua crença. É o que você acredita. E crenças têm que serem respeitadas, não é verdade? As crenças devem ser respeitadas. Enfim, essa é a sua crença, que você é uma princesa, rainha, que você vai casar no templo, filha de um rei, enfim. Essa linguagem a gente vê claramente, desde o início do seu e-mail, estou vendo isso, evidentemente, uma linguagem carregada realmente, né, da linguagem religiosa. Então, minha querida, ele, por sua vez, ele, no início, acho que quis, né, te impressionar, tá vendo? Quis mostrar, talvez nem por maldade, talvez tenha, né, de fato, no calor das emoções, tipo, eu vou acreditar. Só que não corresponde ao que ele acredita, não é o que ele quer. Ele está sendo honesto. Se ele fosse um cara aí também que, né, dane-se, né? Tipo, não tô nem aí pra religião, né? Vou lá, casa. Eu já vi um monte de gente assim, não tá nem aí. Tipo, vai lá só para cumprir o ritual. Ele poderia, mas ele tá querendo ser honesto com você. Porque ele deve acreditar que um relacionamento tem que ser embasado na honestidade, na verdade, entre o casal. Então, ele não foi sacana com você. Pelo contrário, é o que eu estou dizendo. Seria muito fácil, não é? Ir lá, casa, acabou, beleza? Depois eu não vou mais. Não, ele está expondo o que ele pensa. Olha, eu não acredito. Eu não acredito e para mim o nosso casamento teria que ser no civil. Porque, né, se eu for casar lá vai ser para cumprir um mero ritual para te agradar, mas não porque eu acredite em tudo aquilo que está sendo feito lá.
Você, por sua vez, tem toda a sua opinião e que tem que ser respeitada. Então, minha querida, tem outro caminho a não ser cada um seguir sua vida? Se isso é um empecilho tão grande, porque tem casais que vão saber lidar com isso, mas você não sabe. Você não consegue aceitar isso. Você não consegue aceitar que a pessoa tenha outros princípios e que não acredite na mesma coisa que você. Você não consegue. Então, se isso é uma coisa que pesa muito para você, não é? Que realmente vai te causar um mal-estar, então o que é o melhor? É o término. Não é verdade, gente? Se isso se transforma num grande peso, quer dizer, você quer porque você quer que a pessoa acredite no que você acredita. Repito, tem casais que lidam muito bem com isso. Não, eu tenho uma religião, eu tenho uma crença. De vez em quando a gente tem umas briguinhas, uma discussão em relação a isso, mas né, depois a gente já se acerta, porque meu marido tem uma crença absolutamente distinta da minha, eu tenho a minha, ele tem a dele, e a gente não entra em conflito. Mas a gente se ama, a gente se respeita, cada um tem a sua maneira de se encontrar com a divindade. Não é verdade? Ele católico, ou ainda que fosse ateu, que não acreditasse em princípios divinos algum, então, ainda que fosse ateu, eu acredito, ele não acredita, mas isso não me impede de amá-lo, mas não é o que está acontecendo aí. Então não dá certo, não dá certo. Né? Agora, por quê? Porque tem gente que, por exemplo, tem pessoas que são extremamente religiosas, começa a namorar um ateu, por exemplo. Só que a pessoa enxerga a pessoa. Não, olha, não é porque a pessoa é ateia que ela não tem princípios, pelo amor de Deus, que ela não tem humanidade. Nossa, só me faltava isso. Agora, tem gente que acredita isso, que então é uma pessoa, né, profana, imunda, que então, meu Deus do céu. Se isso se transforma num peso, então quer dizer, ao invés de eu amar outra pessoa, eu olho para ela como se na verdade ela fosse uma pessoa que, ai, pelo amor de Deus, então agora o meu trabalho vai ser o meu trabalho de convertê-la. Então me parece que o propósito, na verdade, do casamento, o propósito do amor e o propósito da relação se perdeu um pouco, né? Quando na verdade o meu intuito é angariar a alma do meu marido. Então me parece que aí se perdeu um pouco do respeito ao outro, né? Da maneira como o outro pensa, e cada pessoa tem uma maneira de fazer esse contato com a divindade, ou não. Ou não. Se a pessoa é ateia, ela não tem contato nenhum com a divindade, se ela se orienta a partir, né, do que absolutamente o que é físico. E o que é físico, porém, que tem a sua vida, as relações sociais, os valores que regem a sociedade, a honestidade, a virtude, você entendeu? A verdade, né? E os sentimentos entre as pessoas. Não é porque a pessoa, por exemplo, só acredita no que é físico, que ela não sabe que existam os sentimentos, que constituem as emoções humanas. Você está vendo? Então, são aspectos divergentes que tem gente que não consegue lidar com isso. E se não consegue lidar com isso, portanto, não vai dar certo. Certo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.